Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 6 de outubro de 2011, quinta-feira. O verbete é de número 2076. Tem 5 páginas, 43 logias e 17 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 11 máximos. O tema, concessão antievolutiva. A especialidade, parapatologia. Quem redigiu o verbete é a nossa verbetógrafa de ontem, a professora que está ali, sabe que é a dona Mabel Teles. Cuidado com ela, que vocês sabem com quem vocês estão falando, né? Cuidado. Definição. A concessão antievolutiva é o ato ou efeito de aconselhar uma mulher a sentir, aderir, anuir, tolerar, consentir, permitir e ou acompliciar-se com posturas, posicionamentos e manifestações regressivas, desviacionistas, reforçando os traços fardos, trafares e prejudicando a auto e heteroevolução. A ausência de rigor nas manifestações pessoais, a fraqueza de caráter, a suspensão temporária das leis e regras estabelecidas, o descompasso entre a conduta pessoal e as normas vigentes, a bússola intraconsciencial desajustada, as autocorrupções cronicificadas, os atos políticos demagógicos, a defesa da autoimagem, a carreira da santificação, a sedução da simplificação, os autocompromissos negligenciados, a autocorrupção crassa afastando o amparador de função, as concessões antievolutivas gerando os acidentes de percurso parapsíquico. Eu li apenas a metade do material. Na argumentologia tem a tabelologia com o estudo das concessões antievolutivas que exige coerência, lucidez e hiperacuidade para demarcar os limites lógicos ou sadios, separando as atitudes cosmoéticas das concessões anticosmoéticas. Então, ela dá aqui na tabela 10 exemplos. Condutas cosmoéticas de um lado e condutas ou concessões antievolutivas do outro. Depois, logo em seguida, tem a taxologia, com 20 condições de concessões antievolutivas cosmoeticamente evitáveis, ordenadas alfabeticamente. Eu peço a vocês para olhar com muito interesse esses 20 itens, que isso aqui é o resumo de tudo, está muito bem bolado, ela estudou muito. Na remissologia dos 15 itens, nós destacamos 5. Atitude antiproex, autocorrupção, autoperdoador, erro crônico e subjugabilidade. Frase enfática. Ninguém perde ao evitar as concessões antievolutivas, mesmo as imperceptíveis ou aparentemente insignificantes, em função do comprometimento do saldo da ficha evolutiva pessoal. Você ainda se permite algum tipo de concessão antievolutiva? Por qual razão? Agora, questionamento. Segundo a visão da conscienciologia contra a evolução dos seres, 2 pontos. O estado de consciência livre é o auge da evolução, até o momento que a gente sabe, mas não é o auge da evolução, que começa uma nova evolução, que nós chamamos que é um outro tempo, é o neotempo. Primeiro que é vegetal, depois subhumano, agora humano. Esse aí seria o 4º tempo, que seria da consciência livre. A gente não sabe o que tem depois. O processo de evolução individual é infinito, como o Espiritismo, é lógico, mas isso qualquer um sabe. Ninguém vai ser criado para morrer logo depois de sumir. Então a evolução é contínua. Agora a gente não sabe o que vai acontecer no fim disso tudo. É possível desvencilhar-se de todos os veículos de manifestação de modo a restar apenas a pura consciência, como supõem as tradições orientais? Não, isso é besteira. Existe o que a gente está percebendo, é a consciência livre. Ela está só de mental soma, é um paracérebro, mas ela não deixou de ser. Ela tem que se manifestar com alguma coisa. Como é que fica? Não pode ser apenas uma pura consciência. Você pode chamar ela, que é o espírito puro de Allan Kardec, pura consciência deles. Mas ela tem
existência. Quanto à pluralidade de seres, os seres são eternos, eles sempre existiram, eles um dia vieram a ser. Não, eles estão sendo criados sem parar o tempo todo. A quantidade de seres existentes possui um número fixo ou se amplia cada vez mais. Tudo indica que se amplia cada vez mais. Os seres são temporários, a consciência corresponde a um estado de ser que transcende a pluralidade de seres. Não. Os seres são infinitos. Parece que quem criou uma personalidade, essa personalidade é imperecível. É assim que a gente percebe pelas consciências livres e pelos serenões e serenonas. Qual a classificação evoluciológica do mestre Rabi J. Cristo de Nazaré? Semi-desperto, max teleguiado, superconsim dupla, super teleguiado, consim grupal? Escuta, eu não sei como é que está o J. Cristo atualmente. Agora, naquela época não, ele era um médium em desenvolvimento, ele não era nem desperto. Ele tinha ainda muito problema, de vez em quando ele era assediado, ficava desassossegado e tinha que fazer retiro. Quer dizer, não era nem desassediado permanente total, ele era fraquinho, era um meninão, né, grande. Hoje já não sabe, né, como é que é, né? Agora, ele tinha muita energia e mexia com isso, mas com muita, vamos dizer, falta de racionalidade. Ao que tudo indica, parece que produz projeções da consciência. Não é algo voluntário, mas já observei isso mais frequentemente quando vou dormir com o corpo cansado, talvez devido à maior soltura do psicossoma frente ao soma. Porém, quando acordo na dimensão extrafísica, logo nas imediações do meu quarto, não consigo me movimentar para além das proximidades do corpo físico, sentindo um peso enorme que me faz desistir. Tento rolar para o lado, mas em vão. Vejo os objetos do quarto, mas não consigo flutuar além do soma. O que está acontecendo? Existe alguma técnica que possa facilitar meus movimentos naquela dimensão? Já li seu livro Projeciologia, mas não encontro uma técnica específica para maior fluidez do movimento extrafísico. Não, o que você precisa é ter mais autolucidez e usar o estado vibracional. Você não falou em estado vibracional. Você tem que chegar fora do corpo e começar a exteriorizar a energia, que aí você limpa o negócio e o seu cordão de prata fica mais livre para você sair fora. Outro, os serenões ou as consciências livres podem prever o futuro? Caso sim, com pouco ou muita exatidão. Não, eles podem, dependendo da situação que seja próximo a eles podem prever o futuro, porque eles estão vendo o negócio de fora. As coisas que estão aqui dentro, por exemplo, eles podem ver. E isso com muita exatidão, sim. Mas é coisa reduzida. É aquilo que está acima deles. Eu sempre mostro aquele caso que na ciência mesmo, na psicologia, eles gostam de falar. Tem um trem que está vindo aqui, e tem outro trem que está vindo aí. E tem aqui uma montanha que tem um túnel. Os dois vão entrar no túnel. Quem está de avião vai ver que os trens vão bater. Por quê? Só tem uma linha de trem. Então, aquilo é uma previsão mais do que óbvia. Então, isso aí tudo, as consciências podem fazer. Serenões podem fazer, porque estão trabalhando dentro de um nível com veículos de manifestação mais acima da montanha. A montanha é o túnel é o nosso. Né? Conheço e admiro, creio na projeção astral. Já aconteceu muito, com mais frequência, mas atualmente praticamente cessei. Pelo menos eu não tenho lembrança de saída do corpo físico. Por que cessou minhas viagens? Olha, é bom você ler um livro que chama Projeciologia, que tem um capítulo que chama Recesso Projetivo. Lá explica isso tudo. Você entrou no recesso projetivo. O que o senhor tem a falar sobre Steve Jobs, que dessomou ontem? Pode-se dizer que pela sua contribuição e história de vida, ele foi um completista? É possível a consciência evoluir apenas com uma contribuição intelectual que favoreça outras consciências em larga escala, como foi o caso dele, sem que seja necessário trabalhar com as energias e ou fazer interassistência? Pergunto porque sinto que ele cumpriu sua missão. Olha, eu também acho que ele cumpriu a missão dele. Ele foi, para mim, o maior popstar da eletronáutica. Ele conseguiu arranjar 500 jovens talentosos, pagou todos eles, que são 500 desenvolvedores da tecnologia que ele criou lá na Apple. Agora, ele ainda não tinha as características nossas. Eu, por exemplo, eu tenho seguido alguma coisa dele,
Mas eu acho que algumas coisas são até melhor do que ele. É como aquela mulher falou, uma das pessoas mais inteligentes que tem na Terra é o Valdo Vieira. Aí o filho dela perguntou, mas por que, mamãe? E ele depois é que me falou. Porque ele consegue arrebanhar um monte de gente, não paga nada para ninguém, coloca todo mundo trabalhando e obtém todos os objetivos dele sem mexer com dinheiro. Quer dizer, esse homem tem um talento fora de série. Nisso aí eu ganhei do Steve Jobs. Por quê? Ele está procurando 500, ele arranjou 500 desenvolvedores de tecnologia. Pode olhar, isso é fato, são 500 jovens. Os maiores talentos dos Estados Unidos, ele pôs trabalhando para ele, mas paga tudo. Eu não, eu já estou trabalhando para arranjar 500 talentosos enciclopedistas, já tem 105, vou chegar nos 500, com o tempo, eu vou chegar lá. Agora, eu já tenho, não pago nada para esse povo, eles estão trabalhando muito bem. Outra coisa, todo mundo satisfeito, ninguém reclama, não tem briga com Bill Gates, entendeu? Não tem briga entre as instituições. O que vocês querem? Eu acho que os nossos herpetólogos são superiores a esses talentos dos States. Nós temos voluntários talentosos. Por aí, então, eu digo que do Steve Jobs, eu tiro as minhas casquinhas também. A gente já consegue fazer alguma coisa com isso. Outra coisa que eu acho que é sério demais. Ele teve câncer, também já tive. Agora, ele morreu com 56, eu estou com 80. Estou chegando, já é alguma coisa. Nisso aí também eu já estou ganhando na história. Outra coisa, já tive acidente, já tive infarto com 28 anos. De modo que ele é fora de série. Eu sempre admirei o homem, entende? Agora, é uma pena ele ter dessomado tão cedo. Agora, que ele cumpriu a tarefa dele, ele cumpriu. Agora, outra coisa. Ele era uma personalidade difícil, vocês sabem, até para tratar os outros. Ele era muito bravo na história toda. Vai sair agora, no mês que vem, a biografia dele. Eu quero ver com calma, porque eu quero aprender alguma coisa com ele. Vale a pena. Professor. Da eletronáutica, para mim, é o que eu estou falando. Ele era o mega popstar da turma toda. De todo mundo. Professor. O Bill Gates não vale nada, porque ele era mais da administração do dinheiro, era de tipo judeu. Ele não. Ele era árabe e era da criatividade. O processo dele é mental soma. Isso é muito importante. Agora, gente, eu queria dizer para vocês, para a gente dar uma batida hoje de palmada mais séria, porque nós temos 3 pessoas aqui hoje que estão aniversariando. A dona Marina Camargo, que é aquela moça cheia de vida que está ali. O outro é aquele cara que está lá, que está sem o chapéu, que é o César Cordioli. E a outra é a Daura Sanches, que está aqui. Agora veja, uns vão embora, outros estão aí aniversariando. Isso faz parte da evolução, tá certo? Agora, gente, tem aqui uma nossa amiga que está me falando aqui sobre um processo no dia 12 de outubro, daqui 6 dias, em São Paulo, que é uma pesquisa teática da projeção consciente, onde tem várias pessoas que vão participar, inclusive a Marilza Andrade, nossa aqui, e o professor Júlio Pérez. Agora, eles vão estudar o estudo virtual da parafisiologia, maratona dos EVs, maratona de teclas projetivas e o experimento FLAIM, que é o objeto alvo preparado na clínica do professor Júlio. Agora, o resumo das atividades. Dia 12 é o feriado de quarta-feira. Abertura do experimento às 9 horas. No dia 29 de outubro, aulas e experimentos. No dia 2 de novembro, fechamento do pesquisário. Tudo em São Paulo. Então, alô, tertulianos de São Paulo, vê se vocês aparecem que vale a pena. Pesquisa teática da projeção consciente. Agora, eu quero agradecer aqui ao meu amigo, o Jorge Roberto Torrezinho, que é de Valinhos. Ele me mandou mais uma daquelas carretas com material. Dessa vez apareceram goiabas e mangas. Eu não posso estar falando muito nessas frutas, senão eu passo mal aqui, minha vontade está lá. Como ele fala, é apreciada sem moderação. Então, é um perigo isso. Agora, as frutas deles são perigosíssimas.
Se não tiver cuidado, você come a caixa. O negócio, e a caixa dele, eu não estou brincando, o tamanho é esse mesmo. Então custa segurar. São muitos quilos. Agora, ele está preparando os temas de verbete. Eu quero dizer para vocês, o nome dele é Jorge, de Valinhos. Se ele aparecer qualquer coisa, vocês dão um jeito de ajudar. Porque o homem é uma cabeça. Ele é jovem, ele é muito jovem, esse rapaz. Mas eles estão trabalhando. Ele está me falando aqui que ele agora, que as atemóias chegaram ao fim. Elas foram podadas para a preparação para a colheita do próximo ano. Então já está tudo encaminhado. Agora ele, uma hora que está com muito trabalho e com muita fruta, ele falou. Então ele está procurando ver se vai mandar umas frutas congeladas em pedaços, que são prontas para ser usadas em base de fruta, de suco. Isso aí a Graça adora esse negócio. De vez em quando vem umas do Nordeste desse jeito, que é uma loucura. Essa dele nós ainda não conhecemos, não. Ele é fora de série. Agora, outra coisa que eu queria é o seguinte: se o professor Antônio aparecer, eu preciso falar com ele. Alô, 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 professor Antônio Pitaguari. Tá certo? Eu estou parecendo gente da televisão, não estou? Pois é por isso mesmo que eu estou falando. Já é de propósito. E ele está para entregar um negócio hoje, mas eu precisava de conversar alguma coisinha com ele mais sério. Agora, gente, eu entrego então a professora Mabel para vocês. Com todos os critérios naturais, cuidado com ela. Eu aviso sempre. Tá certo? Mabel. Beth aqui no B, em cima. Tudo bem? Tudo. Os parabéns aí pelo verbete. Mas na página 37, na tabela, você poderia ampliar o primeiro item, o limite, o binômio verdade-limite e tolerância com desinformação. Poderia dar um exemplo? Esse binômio verdade-limite, ele prega, vamos dizer assim, que há limites na exposição da verdade. Nem toda verdade ela pode ser dita. Então, na verdade, o que ele quer dizer aí é que algumas omissões de informação são innecessárias, até em função de não prejudicar a outra pessoa. Então, o binômio verdade-limite, ele permite uma determinada omissão superavitária do ponto de vista da informação. Então, você não passa alguma informação para uma pessoa que vai ficar, eventualmente, mais defasada do que se ela não soubesse. No entanto, isso é positivo, né? Isso é do ponto de vista da cosmoética. Okay. No entanto, a tolerância com a desinformação é quando você já passou para o outro lado e você, vamos dizer assim, esconde informação, omite informação, negligencia informação, passa por cima de alguma informação. Então, aí já não é mais esse binômio verdade-limite, né? Há vamos dizer assim, uma autocorrupção, ou uma anticosmoética, ou uma má intenção na hora de você trabalhar com a desinformação ou permitir a desinformação. Então, são coisas distintas que eu queria colocar. Aliás, essa tabela inteira é no sentido de buscar, né, uma linha tênue que divide certos contextos no nosso dia a dia. Isso. Mabel, na Crescendologia, página 35, esse crescendo a corrupção, constrangimento. Né? Esse crescendo já é um crescendo positivo, né? O duro é aquela autocorrupção sem constrangimento. Então, quando você já tem, ou a pessoa já tem, um constrangimento depois de um ato de corrupção, ela já está com chances de sair dessa condição. Então, o constrangimento nesse aspecto, ele vem para ajudar a consciência, ou ela já está se despertando para a cosmoética. Então, se a gente enxerga de fora, é positivo o constrangimento. Claro que para quem está sentindo é muito chato, mas se você olhar do ponto de vista evolutivo, o constrangimento ele vem no sentido de que a pessoa já tem um certo nível de hombridade, né, para poder refletir sobre a autocorrupção que a pessoa teve, eventualmente. Dá um cutucão na pessoa. Que dá um cutucão. Então, já é uma fase de quase libertação, né? Ou erradicação daquele tipo de autocorrupção. Porque se o constrangimento aumenta muito, ela provavelmente vai evitar esse tipo de corrupção com o tempo.
Agora, no Principiologia, da página 35, a terceira linha, o princípio evolutivo de não corrigir o erro alheio é errar também. Esse aí é de novo, aí a gente entra de novo com a omissão deficitária, né? Você está num ambiente que algo não vai bem, há alguma atitude incoerente de um colega, ou você está vendo que há uma má intenção latente em algum tipo de relacionamento, e se você não aponta, não fala, e vamos dizer assim, não demarca aquilo, aí você já se acompliciou e fez uma concessão, no caso, antievolutiva, né? Então aí eu vejo, o erro não era seu, mas agora já se tornou seu também. Ou meu, né, no caso. Ou seja, de não ter apontado aquilo que deveria ser. Por isso que existe aquele conceito de há denúncias que são muito evolutivas. A denúncia evolutiva é aquela que a pessoa coloca o dedo na ferida. E aí aquilo vem à tona e pode ser trabalhado. Tá, ok, obrigado. Mabel, Pois não. a respeito disso, eu estava lembrando que tinha um outro princípio. A ver, agora? Tenta. Escuta. Ainda está baixinho. Eu queria, a respeito disso, estava lembrando que tem um outro princípio que tem a ver, né? Que o não acompliciamento com o erro do outro. É isso. É isso mesmo, É isso. né? É dentro está implícito. Está implícito. Mas às vezes a denúncia também está a abstenção. As duas coisas podem ser, depende o fato, o momento, né? O momento o problema certo. intrínseco aí é a omissão. O que está permeando essa situação é a omissão de você ver, perceber, estar lúcido para e não fazer nada. Ou seja, o primeiro passo seria o esclarecimento dentro do que a pessoa pode fazer e após poderia ser uma abstenção. Atenção, tirar o corpo fora. Sim, a omissão superavitária. Depende, claro, depende. Mas o problema é você conviver, eu acho que é conviver com essa situação na família ou em grupo, seja lá como for, no trabalho, por muito tempo e não fazer nada, né? Claro. Então fica uma situação bastante difícil para a pessoa. Isso. Do ponto de vista da cosmoética. Escuta, eu queria fazer uma conclamação aos 3 aniversariantes para no ano que vem eles aparecer aqui na mesma data. Pelo seguinte, eu estou recebendo um monte de ban de energia por causa deles aqui. Tem alguma coisa com vocês 3. Tá certo? Isso aí é uma coisa muito séria. Agora, ó, para você, Mabel, na tabela 37, página 37, argumentologia, item 8, livre-arbítrio ajustado. O que seria livre-arbítrio ajustado? Ajustado a que critério? Seria na cosmoética ou algum outro fator? Poderia dar algum exemplo para melhor entendimento? Com certeza é na cosmoética, porque está na coluna, se a gente olhar a tabela, está na coluna das condutas cosmoéticas, né? Então, implicitamente, essa coluna, ela, vamos dizer assim, ela demonstra atitudes cosmoéticas, né? Então, esse livre-arbítrio ajustado é quando a pessoa sabe usar a liberdade que ela tem de uma maneira, vamos dizer, sadia, de uma maneira evolutiva. Não é fácil usar a liberdade. Para usar a liberdade é preciso ter maturidade. Liberdade é uma palavra assim meio jargão, uma palavra guarda-chuva que todo mundo quer, né? Mas nem todo mundo sabe usar quando tem. Então esse livre-arbítrio ajustado é quando você tem a maturidade para usar a sua liberdade. Por exemplo, a liberdade do seu tempo. Como é que eu uso o meu tempo? Como é que eu uso os meus atributos? Como é que eu me dou esse respeito, vamos dizer assim? Então isso seria um livre-arbítrio ajustado, se eu usasse isso a favor de todos. Agora, outra coisa é aquela liberdade que muitas vezes se prega na sociedade, mas na verdade não é bem uma liberdade, né? É uma libertinagem. E aí é uma devassidão de costumes, que é o que eu quis colocar do lado. Então essa liberdade, que é libertinagem, já não é a positiva, porque ela já não é evolutiva, ela já é prejudicial, ela é, vamos dizer,
falta respeito para as outras pessoas, ela prejudica alguém que não, às vezes ela prejudica a ela mesma, a pessoa, né? Em função dessa libertinagem. Então são coisas distintas, né? Não confundir a liberdade, o livre-arbítrio pessoal com a devassidão de costumes ou a libertinagem, que é a ideia que eu quis passar. Mabel. Na Fatologia, página 34, sexta linha de baixo para cima, a carreira da santificação. Quanto à figura de Jesus Cristo, a concretização do mito se deu em que percentagem em relação aos fatos e interesses históricos e à própria atuação do indivíduo? Ah, com certeza, né? A história, gente, ela é feita por humanos. Então, por aí a gente já pode ter uma noção de quanta coisa que foi alterada, que foi deturpada por interesses políticos, interesses sociais, ou mesmo por ignorância, ou vamos dizer assim, por excesso de imaginação, por misticismo, por crenças. Então, eu estou dizendo não só a história da Igreja Católica, mas a história de uma maneira geral. Então, com certeza, a história de um santo, ou de uma personalidade como essa, a gente tem que ter um cuidado. Porque muito dali foi criação humana. Muito dali também fez parte disso que a gente está falando, da carreira da santificação. As instituições, essas que estão trabalhando mais na área da consolação, elas precisam de mitos, né, para se sustentar. Elas precisam de alguém a ser reverenciado para poder dar força para a instituição. Porque a instituição, nessas bases, ela não se, vamos dizer assim, preserva pela ideia, ela se preserva pela emoção. E você adorar alguém é uma maneira de sustentar. Claro que não é o ideal, não estou dizendo que isso é o ideal, mas é isso que existe. E na carreira da santificação é assim. Outra coisa, quem entra na carreira da santificação para buscar ser santo, tem que fazer muita concessão. Essa pessoa não pode falar a verdade, ela não pode ser clara nas suas observações, ela não pode colocar o dedo na ferida, porque a santificação exige o populismo, exige o ato de fazer média, exige a politicagem excessiva, a leniência. Então veja, a pessoa que já entra nessa carreira, com certeza tem uma vida de muita concessão antievolutiva. Se não for assim, ela não chega no objetivo maior dela, que é a santificação, ou a idolatria, a gurulatria. Uma coisa não conjumina com outra, né? Gurulatria, idolatria e santificação não conjumina com verdade, com esclarecimento, não casa. Ela casa muito bem com concessão antievolutiva. Abel, página 35, interaciologia, segunda linha, interação, antiverbação e anti-exemplarismo. Dá para você ampliar para mim? A interação, antiverbação, anti-exemplarismo. Essa aí é um binômio, né? Uma interação bem prejudicial. Porque a pessoa que não tem verbação, ela não é exemplo para ninguém. Tá claro? Então não adianta você falar, porque fica oco, né? É o santo do pau oco, que se diz. Então, quer dizer, você vê que não tem substância, não tem coerência, não tem vivência. E aí, ela não é um exemplo positivo. Ela até pode ser, ela pode entrar no anti-exemplo parapedagógico. Eu acho que daí ela até se torna um exemplo, né? É aquilo que você não deve seguir. Então, esse é um tal do binômio daquilo que você não deve seguir, que é a antiverbação. A gente, né, não deve seguir, que é a antiverbação e o anti-exemplarismo. Ou seja, as duas coisas são assim uma espécie de bomba atômica, né? Para acabar com a força presencial da pessoa. Obrigado, viu? Mabel, da tabela, eu queria te perguntar o item 5. O item 5. Intercompreensão, conivência inadequada. Esse é um outro limite daquilo que a gente até estava conversando ontem, né? Que o Hernandes até fez uma pergunta. Uma coisa é você compreender a humanidade. A compreensão, ela começa pela compreensão de si mesmo, né? Então, se você compreende a sua própria situação, os seus trafares, os seus trafores, as suas deficiências, os seus erros, os seus limites, com certeza você vai ter mais condições de entender o outro também. Quando ele erra, quando ele tem as suas limitações, quando ele acerta e por aí vai. Então isso é a intercompreensão, né? De você se ver e ter empatia para entender o outro.
Quem não se vê muito, quem não faz assim uma autorreflexão, tem muita dificuldade de compreender as pessoas, eu acho. Porque justamente não entende a si mesmo, não vê a sua própria realidade, e aí é difícil de você ver a realidade do outro. Então eu entendo que a intercompreensão, ela começa assim. Agora, uma coisa é você compreender, e a outra coisa é você ser conivente. Não é? Quando o professor Valdo fala assim, que é uma pergunta muito recorrente aqui na tertúlia, não pense mal de ninguém. Não significa que você não viu o erro do outro. Simplesmente significa que você compreendeu. Mas que você viu. Entende? Mas você não vai ficar com raiva da pessoa. Porque a gente entende nessa hora o mecanismo evolutivo, que as pessoas erram, as pessoas estão tentando, outros estão tentando menos, mas faz parte do processo. Então, por exemplo, não pensar mal do outro é intercompreensão. Mas ver o erro do outro é não ser conivente. E não ver o próprio erro também. Está clara essa diferença? Claríssimo. É. Uma vez, Obrigada. eu lendo aqui a taxologia, eu que conheço um pouquinho como você funciona, eu vejo que você é uma das pessoas que eu mais vejo que você não se faz essa concessão anti-evolutiva em muitas coisas. É a minha opinião pessoal, né? É uma coisa que eu gostaria de ter e eu ainda não atingi, muitos fatos, né? Como é que você chegou nesse ponto, uma vez de não se permitir essas concessões? Aqui na taxologia tem várias que você não se permite. Eu também não vou falar, mas tem algumas que eu conheço que você não se permite mais, né? Eu acho que menos, né, Laura? Menos. Mas, enfim, então, o que eu acho que ajuda nesse sentido da gente não fazer concessão, sabe? É a determinação. Assim, ó, se é para andar, vamos andar. Se é para fazer dieta, nós vamos fazer dieta. Se é para estudar, nós vamos estudar. Se é para escrever um livro, nós vamos escrever um livro. Ou seja, aquilo que a pessoa se definiu e ela se determinou, o ideal é que ela abrace a causa e vá até o fim. O problema é não fazer muito corpo mole, ou pelo menos eu acho que a gente tem que se esforçar, isso eu me esforço, de não fazer tanto corpo mole. Para aquelas coisas ou para aqueles objetivos que nós, no caso eu, considero importante. Porque esse objetivo também, eu acho que a pessoa é que tem que achar que é importante. Não adianta o terceiro falar, olha, é importante para você fazer isso. Porque aí não vai funcionar. A pessoa que tem que parar, refletir, de chegar à conclusão, olha, isso é importante nesse meu atual nível evolutivo. Isso aqui é prioritário. Então acabou. Se é prioritário, nós vamos ter que trabalhar. Essa, vamos dizer assim, Laura, seriedade, eu acho que a gente tem que construir, sabe, dentro da gente. É ser sério. Tudo bem que a gente brinca, entende? Não é ser assim, fechado, uma pessoa fechada. Mas é ser uma pessoa séria com aqueles compromissos que são mais importantes. Eu estava vendo vocês fazendo aniversário, né? Então, eu também estava ontem, a Kátia até estava me ajudando. Falou assim, você tem que escrever 500 verbetes. E a primeira coisa que eu falei, eu não tenho tempo de vida para isso. Claro que eu tenho, se eu fizer só isso, tá certo? Aí a gente descobriu uma maneira que eu tenho tempo de fazer isso. Mas aí me fez pensar como a vida passa rápido. Gente, a vida passa muito rápido. Entende? Eu estou fazendo praticamente 45 anos de idade. Praticamente estou fazendo isso. É muita idade já para mim. Entende? Eu sei que tem gente que tem 80. Não, gente, peraí, deixa eu deixar claro isso. Vivendo 100 anos. Não, eu sei, professor, peraí. Mas o que eu quero dizer? Se eu falar assim, eu tenho até 100 anos de idade, eu tenho muito tempo de vida, aquelas coisas que são prioritárias, eu vou começar a empurrar com a barriga. Você tem a metade da sua vida aí. Mas é assim, ó, gente, ó. Eu acho. Eu te garanto o seu dinheiro de volta. Mas eu acho, professor, que essa seriedade da gente encarar isso, sabe? E não ficar fazendo muito, empurrando demais com a barriga, eu acho que a gente tem que parar para pensar. Porque senão o que acontece? Por isso é a reflexão das 5 horas. A gente vai sendo leniente, e aquilo vai embora, entendeu? Poderia exemplificar na Interaciologia, página 35, penúltima linha. A interação holopensene anticosmoético, MAC-PK, destrutiva. Esse aqui também é uma questão assim, que é de afinidade, né? Então a gente sabe que os holopensenes, eles são atratores. Então o holopensene sadio, ele vai evocar condições sadias.
Um óleo pensene, vamos dizer, anticosmoético, ele dá margem, ele dá brecha para que você tenha intrusão, para que você tenha acidente de percurso, porque você está sendo conivente com aquele tipo de padrão pensênico. Por isso que o professor Valdo sempre diz assim, que todo heteroassédio começa com autoassédio. Começa com autoassédio por causa da afinidade que a consciência cria dentro de si com aquela condição patológica. E aí existe ambiente para os assediadores se manifestarem. Criar esse ambiente é isso. Professora Mabel, como fica o fazer social quando somos convidados para casamentos na igreja e missas de sétimo dia, tanto por familiares quanto por colegas de trabalho? Gostaria de saber de que modo você reage ou reagiria a esse tipo de convite. Olha, eu vou. Se for pessoas que eu considero, que eu gosto e que são importantes e que eu sei que a minha presença lá vai ser importante, senão vai ser uma omissão, eu vou com certeza para a missa, vou para o casamento o casamento não... É o casamento e a missa de sétimo dia. Enterro, com certeza. Porque, veja, as pessoas não precisam pensar do jeito que eu penso. Sétimo dia. As pessoas não precisam pensar do jeito que eu penso. Agora, eu vou porque eu considero aquela família, eu considero aquelas pessoas. O problema é ir por causa de uma coleira social. Aí que eu acho que não é o caso. Mas se você tem consideração pelas pessoas, você vai. E outra coisa, eu vou muito satisfeita. Eu não tenho nenhum tipo de problema com esse tipo de situação. Joga energia e ajuda, e abraça, e está tudo certo. Enfatologia, página 34, quarta linha de baixo para cima. A Verbetóloga poderia exemplificar o termo anticonfutaciologia? Sim. É que a concessão, a antievolutiva no caso, né, ela permeia o não debate, a anticonfutação, a antirrefutação. Porque se você faz muita concessão, ou a pessoa faz muita concessão, ela provavelmente está fazendo vistas grossas. Então, se ela está fazendo vistas grossas, não há criticidade, não há ambiente para discussão, não há ambiente para debate, não há ambiente para confutação. Então, a ideia dessa anticonfutaciologia aqui é porque eu penso que isso permeia os ambientes de concessão antievolutiva. Enfatologia, página 34, a sexta linha. A antiassertividade é a bússola intraconsciencial desajustada. Como ajustar refinadamente? Deixei o meu atual emprego por não ter mais identificação holopensênica com o local. O enfoque é minimizar o máximo as atividades cerebelares, pela qual atuo há 16 anos, e o neofoco é dedicar-me às atividades mais mental somática. Acabei de realizar o SCP-2 e quero posicionar-me de vez, mas estou com dificuldade de ver qual é a postura mais assertiva. Quais são as variáveis que tem que estar atento? Estou tentando manter-me calmo e analisar os fatos que estão ocorrendo à minha volta. Olha, eu acho que abraçar uma causa é o ideal. O que eu quero dizer com abraçar uma causa? Esse neorreposicionamento, ele passa primeiro por um momento teórico. Olha, que é o que você está passando muito bem. Você está falando assim, eu não quero mais trabalhar com cerebelo, eu quero trabalhar com mental soma. Mas a questão é, o que de prático eu vou assumir agora para que me amarre nessa outra condição? O que eu quero dizer com me amarre? Porque assim, a gente tem um período de reciclagem, né? Então, se a pessoa ela foi muito cerebelar e agora ela quer se tornar um pouco mais mental somática, ela vai ter que se adaptar a essa nova condição. O fato de falar que vai se amarrar a alguma atividade é o que você vai fazer de prático, rápido, que vai fazer esse caminho mais rápido para você. Porque se você não abraçar alguma causa logo, a probabilidade de vir, vamos dizer, requisições de fora para te puxar de novo para o cerebelar é muito alta. Até porque a tendência ainda é essa. Então, geralmente, eu penso que quando eu preciso fazer algum tipo de reciclagem numa determinada área, eu busco uma atividade prática que me envolva naquela área para me ajudar a criar novas sinapses naquilo, e aí a reciclagem e essa mudança de um patamar para outro fica mais fácil. Eu acho que essas mudanças são assim.
gradativas, né? Então elas precisam te amarrar em alguma coisa prática para você conseguir chegar lá. Pelo menos é a minha experiência. Mabel. Pois não. Letra B, fatologia, página 34, quarta linha. O descompasso entre a conduta pessoal e as normas vigentes. A dificuldade da consciência é obedecer às normas vigentes. Vamos partindo do princípio da fila dupla, o furar a fila, o querer levar vantagem. Isso são normas que as pessoas têm dificuldade para... são comecinhos, normas bem simples, mas nós temos dificuldade. Nós, eu digo, hoje já não tenho tanta dificuldade. Mas era a minha dificuldade. Por exemplo, eu sou policial rodoviário, eu não admitia o cinto de segurança. Eu não admitia. Hoje é uma norma que eu tenho por princípio e eu vou aceitar. Mas levei muitas multas por causa do cinto de segurança. E eu vejo hoje a dificuldade das pessoas obedecer uma fila, não parar em fila dupla, aquele levar vantagem. No seu ponto de vista, por que essa dificuldade? Existem várias situações, mas eu acho que uma situação é aquele pai e mãe de todos os nossos problemas, que é o egoísmo, né? Que a pessoa, a gente se coloca como mais importante do que a sociedade. Então, as minhas necessidades, os meus desejos, a minha maneira de pensar é superior às leis vigentes. E quando isso acontece, aí a gente entra nesse descompasso entre a conduta pessoal. Então é assim, por que inventaram o cinto de segurança se eu não preciso disso? Entende? Por que não pode parar na fila dupla se eu só para pegar o meu filhinho que está saindo da escola? Um minutinho. Um minutinho só, outra coisa é um perigo. Então a gente às vezes se coloca como centro do universo. Esses dias eu estava vendo lá na GNT, acho que não sei se é GNT, acho que era Home and Health, não sei exatamente que canal que era. E tinha lá as mães que não querem ser mães, porque isso não é fashion, porque isso vai atrapalhar o dia a dia delas, porque elas não podem usar na gestação as roupas mais incrementadas. E uma delas falava assim: eu tenho dificuldade mesmo, porque eu sou o centro do universo, em tudo que eu faço. Então veja, ela falou isso, era uma loira, assim, toda muito bonita a moça. Então você vê, é isso, entende? Então existem as normas da sociedade, mas agora, veja, o centro do universo... Já existe um outro aspecto desse aí, dificílimo, que é o processo do destino e da lei de causa e efeito. Você falou em cinto de segurança. Eu sou 100% favorável que as pessoas usem cinto de segurança. E repito aqui e falo, todo mundo deve usar. Eu, às vezes, não uso cinto de segurança se eu vou sair daqui de Caec para ir ali. E estou atrás do carro. Aí, às vezes, eu não ponho. Por quê? Agora, se eu vou numa viagem longa, seja onde for, seja atrás, na frente, eu ponho cinto de segurança. Isso é uma necessidade. Mas eu quero contar agora um caso para vocês. Se eu tivesse com cinto de segurança no acidente que eu tive, eu tinha virado papel. Eu fui atirado longe, a 8 metros de distância, quebrei a cabeça, meu braço foi para trás, quer dizer, fiquei um lixo, mas me salvei. E o melhor da história, uma das lentes de contato estava aqui embaixo, e a outra estava no olho, não aconteceu nada. Agora, é lógico, minhas pernas bateram, afundou músculos de tudo quanto é jeito. Quando eu fui, uma semana depois do coma, eu fui para casa, tinha 56 escoriações ainda no corpo. Esse meu dedo tinha quebrado e ninguém viu que estava quebrado. Eles não viram que o dedo estava solto. Eu mesmo é que reclamei, falei assim, seria bom trazer uma tala aí, deixa eu acertar isso aqui para ir embora para casa. Isso depois do coma. Agora, o que se passa? O carro era novíssimo, um Impala americano, branco, daqueles de 4 metros de distância, uma beleza de carro, um dos maiores que eu já vi, mais bonito que tinha. E era da presidência, da diretoria, o top da companhia, que tem milhares de carros, tudo quanto é lado. Agora, então, o que é que se passa com isso? Na hora que eu fui colocar, ele estava dando dificuldade.
O motorista, o Júlio, colocou o dele. Eu falei assim, não tem jeito de pôr isso aqui. Mas nós estamos devagar mesmo, então o jeito é ficar. Eu não posso estar segurando esse cinto, porque não vai adiantar nada. Agora, daí a pouco, acontece, menos de uma hora depois, aconteceu o acidente que o caminhão veio em cima da gente e bateu onde eu estava. Ele rodou 4 vezes e me atirou longe lá, a porta se abriu com o negócio todo. Agora, por que eu ia virar papel? Porque o que sobrou do carro depois, na frente, o Júlio também espirrou, mas ele só machucou a parte do ombro, entende? Mais nada. Mas lá dentro ficou tudo amassado, não sobrou nada. Sabe como é que é do carro? Então a gente ia virar papel lá dentro, tudo amassado, não ia sobrar nada se eu tivesse preso no carro. Então, veja, existem esses outros aspectos, vamos dizer, que sobrepairam o processo, que é um excedente, que transcende esses níveis de apreciação que nós fazemos do ponto de vista de destino da pessoa. Agora, isso é lógico, com assistência impressionante. Viva o cinto que estava com defeito. Outro fato que é muito comum é a famosa carteirada. Eu sou fulano de tal. Eu mereço isso. Eu não posso esperar. Isso também é muito comum. Agora, você se colocar um cap, etc., uniforme, é bem a cara mesmo de um motorista rodoviário. Pode entrar naquela série do Patrulha Rodoviária. Vocês lembram disso? Existia Patrulha Rodoviária. Obrigado. Patrulha Rodoviária. É o nosso astro, nosso artista da Patrulha Rodoviária. Professor, como trabalhar com o ego? De que maneira a consciência, que se acha altamente evoluída e dona de todas as verdades, faz para ajudar os outros? Poderia nos esclarecer como era trabalhar com Chico Xavier, tido para muitos como o maior parapsíquico do Brasil? Olha, o que eu tenho para dizer é o seguinte: a gente tem que estudar com o ego, é o processo da racionalidade e da lógica, para ver o prioritário dentro da evolução. Isso através da mega fraternidade, fazendo assistência. Trabalhar com Chico era uma coisa muito boa, até um certo ponto. Mas agora tinha seus inconvenientes. Eu era uma espécie de para-choque para ele. Tudo que acontecia, que era problema em cima dele, eu tinha que segurar. Isso foi durante 10 anos assim. Mas eu já tinha combinado com ele que, mais ou menos daí a pouco, quando as coisas se encaminhassem, que eu iria sair fora. Agora, ele era uma pessoa dedicada à santificação. Ele imitava os santos, uma opção de coisa que os santos falam aí nas biografias, o Chico imitava. O negócio de mandar beijo para o santo. No caso do santo, era uma imagem de Jesus Cristo que tinha que colocar na parede para ele, e na hora que ele saía, ele dava 2 beijos. Sabe? Isso tudo tinha uma série de condições dessas, típico de santo mesmo, querendo ser santo. E outra coisa, ele jamais falava a verdade. Então isso era um pouco chato para mim. Tem até umas fotos minhas na época que eu estou lá assim, ó, só de olho, com os braços cruzados. Você sabe, quando a pessoa está de braço cruzado, é que ela está defendendo o Kali Chakra e etc. Está defendendo as energias. Porque eu vi aquilo e falei assim, não, isso não está bom, mas eu também não quero entrar na onda dessas energias, que isso aí está negativo. Porque ele tirava o corpo fora, ele sempre adoçava tudo, era leniente, aquilo que você falou da santidade. O Chico era típico. Ele lia todas as biografias de santo, e as santas também. A que ele apreciava mais era a santa. Então, essa lá de Aragão, ele era apaixonado por ela. Você está entendendo? Vivia falando nela, etc. Tal. Agora, ele era normalmente uma pessoa boa, benigna, que ajudava os outros. Mas agora tinha uma série de fissuras na personalidade dele. Entende? E isso era difícil, não ia sair na hora para outra. Por exemplo, tinha uma coisa dele que eu nunca cheguei a falar com ele, porque não era possível. Não tinha ambiente para isso. Mas veja só, ele é uma pessoa que queria ser santo. Querendo ser santo, ele vivia falando em humildade. Essa humildade, vocês sabem, que isso é das 9 tapiações
que existe em religião é chamar os outros de humilde, ser humilde. Agora, para ser humilde, ele não pode ser granfino, não pode ser da corte, ele tem que ser da plebe. Senão, como é que ele vai ser humilde? Não tem jeito. Agora, qual é, entre as diferenças dele? Ele, na questão da homossexualidade dele, ele gostava de ser muito mulher, muito feminino. Então, a parte propriamente feminina dele predominava na parte masculina o tempo todo. Mas tinha uma coisa que ele não gostava dentro da homossexualidade dele, que era a barba. Então ele tinha que fazer a barba todo dia. Mas ele tinha um medo enorme de tudo que era cortante sério, igual navalha, cortar com aparelho. Então, o tempo todo que eu encontrei com o Chico, tinha um barbeiro que ia lá para fazer a barba dele. Aonde que fica a humildade da pessoa que tem um barbeiro que faz a barba dele todo dia? Vocês estão entendendo? Isso a gente não podia falar, ninguém sabia disso. Naquele Desobsessão, que é o livro que nós fizemos, tinha uma série de fotos, inclusive minha mãe, minha tia, muita gente que aparece nas fotos, tem lá o barbeiro dele, que ele dirigia uma das nossas reuniões. Era o barbeiro do Chico. E ele ia para fazer qualquer coisa, o Chico tinha que aparecer todo sem barba. E era ele que fazia, com navalha, tudo bonitinho. E Pedro Leopoldo era a mesma coisa, ele tinha um barbeiro que fazia a barba dele. Então, você veja, isso não coadunava com a pessoa. A natureza humana é muito difícil nisso tudo. Eu vi aquilo e, caladinho, eu nunca falei nisso, eu falo isso que agora já dessomou, as coisas já passaram, faz 40 e tantos anos, tudo isso já passou. Mas eu sei o que eu vi de coisa errada nisso tudo. A incoerência óbvia das condições, você está entendendo como é que é? E era um monte. Eu estou dando uma, que essa aí é indefensável, não tem jeito, como é que fica isso? Mas era o jeito dele. Agora, vocês já viram alguém que seja pobre ou humilde, que tem um barbeiro que vai em casa todo dia para fazer a barba? Gente, eu nunca fiz isso. Eu nunca tive isso mesmo. Amigos que eu conheço que são ricos nunca tiveram isso. É um negócio super granfino, requintado, suntuário, totalmente contrário disso tudo que se fala de humildade. Vocês estão entendendo como é que é? E eu, caladinho, só observava aquilo e ficava quieto. Não podia falar nem dos amigos da gente, porque senão ia criar problema. Mas, Valdo, esse fato aí, eu acho que ele vem daquela vida como monarca que ela teve, né? Como Joana la Louca. Ela era super servida. E o medo das coisas cortantes foi também pelo trauma da Joana la Louca, que cortava as meninas, ele, né? Ele sabia disso. Ele sabia disso. Perto dele não podia ter nenhuma faca grande, esquisita, na cozinha, em lugar nenhum. A gente tirava isso tudo. Ele tinha trauma mesmo. A minha mãe sabia disso tudo, porque ela às vezes ia fazer a comida lá conosco, tal, participava da história. Ela sabia de tudo isso e respeitava. E a gente tudo calado, a gente não falava nada para ele. Agora, Valdo, de onde que vinha esse interesse dele pela aragonesa, pela Santa Isabel de Aragão? Você sabe? É porque ela é muito charmosa, né? A história é muito charmosa. Aquele negócio de abrir o avental e aparecer as flores bolas. Aquilo lá, qual a cena de filme que tem uma coisa tão bacana igual essa? Não, mas eu ela era fora de série, gente, o que aconteceu com ela. E parece que aquilo foi verdade. Foi. Quer dizer, a mulher tinha uma ectoplastia simplesmente impressionante. Ela estava levando coisas do palácio para dar para os pobres. Era comida. Na hora que abriu, eles foram atrás para ver, ela abriu e estava aquele monte de flores, rosas, etc. Tudo no lugar das comidas. Isso aí é o máximo. E tudo indica que isso aconteceu. Parece que sim. Os fatos são muito sérios, o povo que andou falando isso. Porque tinha gente que era até contra a Igreja Católica e falou, não, o fato foi verdadeiro. Agora, não, então, eu tinha pensado que de repente esse interesse do Chico por ela vinha do passado deles também. Também. É lógico, possivelmente. Ele tinha uma opção de coisa nesse sentido. Agora, ele gostava de certas coisas que eram da Europa. Inclusive música, etc. tal, música clássica.
No livro 700 Experimentos da Conscienciologia, o autor relaciona as principais características de alguns serenões, não comentando, entretanto, sobre a rosa dos ventos. Poderia aprofundar as principais características dessa serenona e qual é a função dela no Brasil? Olha, o que eu sei dela é o seguinte: ela é uma fazendeira. Até quando eu tive contato com ela, ela estava viva. Agora, ela parecia assim ter mais de 40, 50 anos, mais de 50 anos. Agora, ela usava roupa daquelas tipos de interior feito em tear. Ela não tinha assim um corpo esguio, não. Era um pouco mais cheinha. É como se fosse uma matrona de uma fazenda. Vocês têm uma ideia. Mas muito simpática. Não era tipo mãe, não. Era mais tipo professora, para ter uma ideia. Isso, pela presença dela, a gente percebia a situação. Agora, do ponto de vista daquilo que ela faz, tudo indica que ela sustenta o processo da energia devido às placas tectônicas que tem naquela área, que é o processo da energia, vento e placa tectônica. Para mim, ela trabalha ali nisso. Porque eu vi alguns serenões que têm relação com placa tectônica. Igual o esquimó, igual o australino e etc. Tal. De modo que, de modo geral, é isso. Até quando eu vi, ela estava viva. Eu não sei atualmente como é que está. Lembro que o professor comentou que o Zef procurou ajudar o médico francês Charcot. Zef também tentou ajudar o Freud? Não. Freud não tive nada que ver com ele, porque ele já era mais recente, eu já estava envolvido com outras coisas. Ou ele era dogmático demais para ser ajudado. Não, o Charcot ainda deu, porque ainda era século XIX, num período lá que foi muito pouco o período, mas que deu para entrar na história. E ele trabalhava com o processo de energia, com hipnose, entende? Com sugestão e etc. Agora, o homem tinha muita força presencial, esse Charcot. Ele não era fácil, a presença dele. Então, nisso aí eu tive algum contato, mas muito rápido. Não foi grande coisa, não, e nem coisa prolongada também, não. Agora, com o Freud eu não tive nada que ver, porque ele já era um negócio mais recente, que eu já estava envolvido com outras coisas, para poder ressomar. Eu uso aqui no B. Na efeitologia, página 35, o último item. Os efeitos evolutivamente prejudiciais do acúmulo de concessões espúrias no holopensene pessoal. Isso, poderia ampliar? É como se aquelas concessões, elas fossem minando o holopensene, vai deteriorando, vamos assim, desqualificando o holopensene pessoal, em função das ações, né? Então, muitas concessões evolutivas fazem com que a pessoa, por exemplo, tenha menos autodefesa, ela vai ter menos força presencial positiva, porque ela tem menos verbação, aquilo que a gente comentou, o exemplarismo não é o dos bons. Então, o holopensene dela fica mais fraco do ponto de vista da cosmoética, em função das ações anticosmoéticas que ela vai executando. Tá? Eu queria, da interaciologia, o primeiro item, poderia a intenção esclarecer? Segundo as intenções, concessões evolutivas. Essas segundas intenções, geralmente, são aquelas intenções camufladas e que nem sempre são positivas. Então, muitas vezes, as concessões, elas aparecem justamente porque aquela segunda intenção foi mais forte. Aquela subjacente, né? Aquela tendência maliciosa da pessoa falou mais alto do que a integridade dela. E aí ela faz uma concessão antievolutiva. Às vezes é um instinto, é uma boca torta, é um mau hábito que ela tem, e aquilo às vezes fica mais forte do que a racionalidade dela. Na tabela, subjugabilidade assediadora, seria isso? Que pode... Deixa eu ver. Aqui no item 6? Sim. Pode ser quando a pessoa faz a autossubjugabilidade,
O que acontece? Mas aqui, a ideia que eu tinha tido era um pouco diferente, né? Mas está correta essa interpretação. É assim, uma coisa é a irresistibilidade evolutiva, e a outra coisa é você se subjugar a uma pessoa. Então, essa irresistibilidade é quando você vê no outro um traço ou um nível evolutivo que realmente você não tem o que discutir. Então, não tem o que discutir. Você não vai discutir, por exemplo, com o parecer do evoluciólogo. Porque o nível de visão de conjunto que ele tem, de articulação de situações, de passado, presente e futuro, com certeza é maior do que o meu. Irresistível. É irresistível, que a palavra está aqui, né? Essa irresistibilidade. Ele vem com uma informação que te cala. Isso é uma coisa e é positivo. Outra coisa é você se subjugar a uma pessoa que não tem esse nível evolutivo. Aí é outra coisa. O que as pessoas às vezes confundem. Confundem muito isso, sabe? E confundem do lado positivo também. Quando você é irresistível perante alguém e eles acham que você está sendo subjugada por aquele alguém. Isso. Eles não entendem essa diferença. E aí todo mundo vira guru. Entende? Não é isso. E acho que o código de cosmoética aí tem, né? O mas é porque é sutil isso também, né? Não é todo mundo que chegou a refletir sobre essa questão. Então, essa simplificação do que eu já conheço e coloca tudo no mesmo balaio, faz com que você tire conclusões apressadas, generalistas e erradas. Tá? Mas os efeitos falam alto, né? Os efeitos. Aí, com o tempo, a pessoa vai refletindo e vai entendendo. Tá. Obrigada. Mabel. Pois não. Parabéns, mais uma vez, você aí com um verbete muito bom. Obrigada. Em Fatologia, na página 34, na 7ª linha, você colocou as autocorrupções cronicificadas. Não basta ter autocorrupção, né? Não é só ter autocorrupção. Precisa ficar atento à questão do nível dessas autocorrupções. Eu gostaria que você explanasse, ampliasse esse conceito da autocorrupção cronicificada. Essa cronicificada, ela normalmente já faz parte do temperamento da pessoa, né? É aquela tendência inata dela. Ela se acostumou com aquele tipo de manifestação, às vezes, há muitas vidas. E aí ela já vem com essa boca torta. Então vamos pensar assim, a pessoa que teve num ambiente, vamos supor, sei lá, de artístico, né? E ela, durante muitas vidas, e ela então aprendeu certos tipos de artimanhas naquele ambiente, que hoje faz parte da natureza dela. E ela então tem que combater isso. Ou então ela teve no ambiente político, ou ela teve no ambiente religioso. Estou falando alguns exemplos, tá? Então cada um vai fazer um estudo de si, de quais são as suas tendências de boca torta. E geralmente essas tendências de boca torta podem ser, geralmente não, elas podem ser cronicificadas e elas podem ser autocorruptoras. E aí a pessoa vai, ela cai de novo naquilo, vai, ela cai de novo naquilo. Que é o tal do megatrafar, se a gente olhar por um outro lado. Não sei se está bom, está claro isso aí. Tá claro. Você teria algum caminho, além desses que você citou, né, da pessoa se auto-observar, das cronificações mais comuns, que são as mais difíceis, né? Aquelas pessoas que dizem assim, eu sou assim, sempre fui assim, né? Elas alegam isso e não conseguem se identificar na autocorrupção. Você teriam outras? Não, você quer dizer como é que a pessoa se identifica na autocorrupção? Olha, se ela não consegue de verdade se enxergar, porque ela tem uma deficiência de autoobservação, aí o outro ajuda demais. Mais do que isso fica difícil. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não me enxergo, vamos supor, eu não estou vendo uma falha da minha manifestação. É um ponto cego da minha realidade. Aí, se alguém chega e me traz isso, eu tenho de novo uma chance de me ver. Se ainda assim, Marilza, eu não quiser me ver, e eu falar assim, olha, eu não concordo com você, então,
espera mais um pouco, eu não estou madura para aquilo. Então eu vejo também que as pessoas precisam estar no seu ponto, né? O ponto maduro de conseguir perceber certas situações pessoais. É a mente aberta, né? Mente aberta, condições aberta, de heterocrítica. Condições de refletir sobre aquela condição, enfim, por aí vai. Agora também forçar não adianta. Isso. Tá bom. Valeu, obrigada. Professor, estou assistindo uma pessoa que encaminhei para a palestra no IPC. Ela se interessou em fazer curso. Resolvi pagá-los para ela, pois não dispõe no momento de recursos para tal. Desde que decidi fazer isso, me apareceu uma coceira que não para e estou muito nervosa. Sem dúvida, ao que parece, minha atitude não agradou os assediadores dela que estão me atormentando. Não vou desistir disso, pois sei que a pessoa tem curso intermissivo. O que fazer para me defender? Olha, você tem que mexer mais com as energias, estado vibracional. Se é coceira, é prurido, entende? É bom mexer com isso, porque isso quase sempre é processo de energia mesmo, pode ser até disparo. Agora, corta tudo que diz respeito a problemas de bagulhos energéticos com respeito a essas coisas dela. E procura ajudar do mesmo jeito que você está pensando. Agora, estado vibracional, faça exteriorização de energia e a desassimilação simpática das energias. Agora, para a professora, em binomiologia, página 35, segunda linha, poderia discorrer sobre o binômio conformismo alienante, concessão antievolutiva? Esse conformismo alienante é justo essa condição que a Marisa estava falando, né? Mas eu sou assim, eu sempre fui assim, isso é normal, a vida é assim, afinal de contas a evolução não é fácil, enfim. Esse conformismo alienante, ele leva a pessoa a fazer muitas concessões indevidas, né? Porque ela se acostuma com o pior e acha que o pior é normal. E começa a acreditar que tem que viver assim mesmo, porque o mundo é desse jeito. Então, esse conformismo alienante faz com que ela vá passar a mão na cabeça dos outros, ela vai aceitar certas atitudes impróprias. Então, é um binômio que é difícil aí, ou aliás, que facilita a concessão antievolutiva. Esse conformismo facilita. Agora, em legislogia, página 36, a lei do gersismo. Poderia considerar anticosmoético o fato de usar o nome do Gerson para a lei, a qual certamente ele não se orgulha, mesmo de forma didática? Afinal, o querer ter vantagem em tudo já existia antes do Gerson. Até que ponto a lei de gersismo pode vir a prejudicar a consciência Gerson do processo evolutivo? Ou seria a lei do gersismo a contribuição do Gerson para a concessão antievolutiva? Eu acho que ele é o exemplo do anti-exemplo. E nessa hora ele está ajudando. Porque veja, ele refletiu, ele inclusive chegou e se desculpou e disse que ele se arrepende hoje de ter feito aquela propaganda. Mas veja, a gente tem que levantar os anti-exemplos, porque muita gente com esse anti-exemplo repensa essa condição. Então, às vezes, o estigma, ele é parapedagógico, e nesse caso ele é parapedagógico. Ele está ajudando. Agora, em fatologia, página 34, penúltima linha. A expressão, a coragem para seguir no contrafluxo da socin patológica. Poderia dar alguns exemplos de ações, de como seguir no contrafluxo? Isso não seria fugir do social? Não, ontem eu falei isso. Seguir no contrafluxo não é ser marginal à sociedade. As pessoas confundem isso. Seguir no contrafluxo é você dar um anti-exemplo, ou melhor, o exemplo. Por exemplo, eu acho que a condição da inversão existencial é o melhor exemplo de contrafluxo. É o jovem que desde cedo ele consegue ter maturidade para ter ideais ou propósitos evolutivos mais avançados do que a média da sociedade. Isso não quer dizer que ele deixou de ser jovem, que ele não vive em grupo, que ele não deixa de ir na faculdade ou na escola e que ele não tenha colegas. Só que ele vai no contrafluxo porque ele prioriza algo mais evoluído. Então isso é ir no contrafluxo e não ser marginal à sociedade. São coisas distintas. Mabel, aqui em cima no ar? Sim. Ainda dá tempo, né? Página 37, na taxologia,
A número 13. Vou aqui, peraí. 13? Omissão, não é isso? Omissão, pode falar. Isso, fazer vista grossa ao erro do colégio evolutivo em nome da pseudo-harmonia. E como é que a gente faz o contrário? Quer dizer, não faz vista grossa. Você pode dar uma... Quando é possível, a gente fala. Pois é, quando é possível? Quando é possível, quando a sua fala vai ajudar mais do que atrapalhar, o contexto. Agora, o que é ajudar mais do que atrapalhar? Se você coloca a sua pessoa no meio, porque você vai ficar incomodada com falar, com que... E aí nós já rodamos nessa história. O ajudar mais... Não entendi. Por exemplo, se você, a pessoa, vamos supor, eu estou com medo de falar, é um medo pessoal. Eu estou constrangida de falar, eu vou perder a amizade, ela não vai gostar mais de mim, isso não é o problema. O problema tem que ser o seguinte, eu não vou falar porque isso vai prejudicar a pessoa. Então aí você é o binômio verdade-limite. Deu para entender o que eu quero dizer? Sim. Se a nossa pessoa, se o meu ego fica maior do que a problemática em si, eu já errei. Tá. E aí pode ser que eu faça vistas grossas. Tá. Porque eu estou me defendendo. Tá, perfeito. Muito obrigada, foi muito bom, parabéns. Pode falar. Mabel Melissa, aqui no B. Oi. Em fatologia, quinta linha, de baixo para cima, os atalhos antievolutivos. E aí também tem na linha abaixo o limite da concessão. Você poderia dar alguns exemplos sobre esses dois? Tá. Os atalhos antievolutivos é justamente você fazer o mais fácil. Isso pode ser, por exemplo, na escolha da carreira. A carreira que te dá mais dinheiro e que é mais fácil de você conquistar, mas não é a sua prioridade, nem é a mais cosmoética. Por exemplo, isso poderia ser um atalho antievolutivo. Então você acha que você está ganhando e você, na verdade, está perdendo. Tá? Tem até um verbete da professora Adriana, que é o paradoxo da esperteza. Isso seria um paradoxo da esperteza. Tá? Agora, então está claro, esses atalhos é você fazer o mais fácil porque você acha que vai ganhar mais rapidamente, pelo imediatismo da condição. Agora, o limite da concessão é justamente entre a concessão cosmoética e a concessão anticosmoética. E eu tentei trazer alguns exemplos desses limites nessa tabela. Ela tem só 10 itens, claro, né? Mas a gente poderia aumentar. Mas é para mostrar o limite entre o que é positivo, por exemplo, uma concessão verdade-limite, que é o primeiro, binômio. Então você deixa de falar, você omite, mas é positivo. E a outra coisa seria você tolerar a desinformação. Então existe um limite entre não falar e falar. E por aí vai. Então essa tabela, ela tentou trazer um pouco desses limites entre a concessão cosmoética e a concessão anticosmoética. Entendi, obrigada. Mabel, na fatologia, sétima linha, de cima para baixo, os bacilos antiproexológicos. O vacilo tem a ver com esse atalho, por exemplo, antievolutivo, com os atalhos antievolutivos, que é você fazer uma concessão que vai mudar a sua vida por completo para pior. Entende? Então você abriu mão de alguma coisa que não deveria, ou você concordou com alguma coisa, ou você desviou e a sua vida a partir de agora vai ser diferente. E para pior. O Max se desviou, claro. Entendeu? Aí você depois, isso não é o fim do mundo, óbvio, né, gente? Porque a pessoa pode retomar, para isso que existe a reciclagem. Mas ela vai dar um pouco mais de trabalho para ela. Quer dizer, se ela tinha os caminhos abertos, agora não são tão abertos assim, porque ela tem mais comprometimento, tem gente que depende dela, por exemplo, ou ela ficou devedora. A respeito da dependência espúria. Por exemplo, ela criou dependências espúrias. Aí, ó, desculpa, mas né, literalmente dançou. Porque agora ela vai ter que atender esse povo. Claro. Então, se ela devia para 100, agora ela deve para 200. Tudo bem, para isso que tem reciclagem, né? Vamos em frente. Mas, enfim, estar atento para isso é importante, porque aí é um vacilo.
Porque a PROEX dela vai ter que ser reconfigurada, inclusive, em função dessa nova situação. E aqui coloca, não sei se dá tempo, antivitimologia. Isso também tem um verbete, né? Que a vitimização, até certo ponto, ela convive com a concessão. Eu coloquei porque a concessão pode ser uma vitimização. É você ceder à pressão. Exato. Quer dizer, a antivitimologia, ela é uma atitude positiva. Porque a vitimização pode ser uma concessão. Isso. Você cedeu, você não aguentou a pressão. Alô, pessoal, por favor, nós pedimos que desliguem os celulares e pedimos também para não teclarem os computadores na hora da mega euforização. Obrigada.
Então, Hernani, como é que foi aí? Bom, no início, antes de vir para cá, eu já comecei a sentir um pouco a energia, né? Comecei a sentir uma sensação assim uma espécie de uma empolgação, assim, né? E depois, quando eu sentei aqui, no início, parecia que eu estava um pouco tenso, assim, eu senti um pouco, parece que estava indo para trás, assim, mas depois foi se acalmando, assim, foi suavizando, eu senti, foi desprendendo, assim, aqui, não sei se eu estava tenso e eles fizeram alguma coisa para eu relaxar mais, mas eu senti isso, e aí depois eu comecei a perceber mais a energia, sentia umas ondas de energia. Teve um momento que parece que esfriou mais no final, foi esfriando o campo. Mesmo, o campo esfriou. Acho que o fim esfriou bem. Uhum. Você está passando bem agora, está se sentindo bem? Sim, estou. E a dona Marina, como é que está? Sentindo muito leve, muito bem. Então está bem. Ela está com uma carinha boa. Eu senti também, assim, no início um pouquinho de tensão, cardio-chakra, mas depois gelou até o pé. E a minha energia parece que eu estava, assim, querendo exteriorizar também para ela. Foi o que eu, assim... O campo ficou muito forte aí no fim. Muito forte. E frio. Mexeu com vocês bastante. Gelou bastante. E o meu frontochakra também funcionou. Quer dizer que eles deram um presente de aniversário para a dona Marina. Aniversário dela hoje, né? 87. Tá certo. Nós dois já 12. Está tudo aí, hein? Eu vou te contar, hein? A camarilha é a mesma. Pré-presente, né? Impressionante. Tá muito bom. obrigado. Obrigado, gente. Valeu.
Então, como é que foi lá, André? Senti muita energia nas mãos e nos braços, o tempo todo. Depois, um terço final, mais na cabeça. No braço, o tempo todo. Esse é o campo. Você está sentindo bem agora? Não tá. E a nossa moça, como é que foi? No começo eu senti muito frio. Depois esquentou e... porque também tá com os braços de fora aí, né? Sim. Deve ser isso. E às vezes o campo tá mais esfriou mesmo. Entende? Agora eu tô tranquilo. Mas você está sentindo bem agora? Então Muito bem. tá. Não tá. E você? Eu senti muita esterilização de energia. Até agora eu estou sentindo. Você é especialista, né? Você sabe. E ainda está pulsando os Tá. chakras aqui. E tranquilidade também. Hoje de manhã eu percebi que eu estava bem pesada, assim, como se estivesse bem escada. Então eu falei, vamos lá, né? Fazer assistência. E agora eu estou bem melhor. Eu sei que foi bom. Aí colocou na frente. Muito bom. Foi bom, né? Então valeu. Você está sentindo bem agora? Tudo bem, né? Então tá ótimo. Obrigado, gente. Vocês funcionaram bem. Daqui. Se a Anabel me permitir, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor com relação ao Steve Jobs. Sim. Veio aquela dúvida, né? Se ele faria parte do nosso grupo, se ele faria parte do grupo do AIEC, pelo esse passado árabe. Ele é do tipo do AIEC. Agora, ó, eu senti aqui lá pelas tantas que ele está muito bem assistido. Também não era para ser diferente, né? Porque ele já vinha doente há muito tempo, estava com assistente. Porque eu acho que para o sucesso que o senhor está tendo hoje em dia, em parte se deve também à informática, à internet. Eu devo demais a eles, e principalmente a ele. Não é só o Bill Gates, mas a ele. Porque o computador, se não fosse o computador, eu não teria feito de modo algum, pois o iPad. Entende? O iPad, essa noite eu estava trabalhando quando ele acusou a morte do Steve Jobs. E aí vem a dúvida. Ele mesmo, o trabalho dele falando dele. Aí veio a seguinte dúvida, a vida dele foi curta, né? 56 anos, relativamente curta. Então, aí vem a pergunta, será que a parte importante ele já tinha feito? O resto ele estaria envolvido com uma empresa? Ele fez o que pôde, mas aí geralmente tem uma equipe, né? Esse negócio todo. Por exemplo, esse caso de ele arranjar os 500, né? Talentosos dos Estados Unidos para ajudar o homem não é fácil, né? Ele selecionava o povo, ele era muito criterioso e sério, muito rígido. Selecionava tudo, mas, na verdade, quem desenvolvia a coisa mesmo era ele. Ele é muito criativo, ele rodava, mas era ele. Então, em matéria de administração, ele não ligava tanto. Então, o senhor acha que ele seria o intermissivista para ter esse nível de criatividade? Eu não sei, né? A situação aí é difícil a gente ver, né? O nível dele. Eu quero ver agora o que é que eles falam da biografia dele. Ele era de origem árabe, né? O pai dele era árabe, libanês, se não me engano. Mas só que os pais eram muito jovens, estudantes da universidade, na época que ficaram grávidos, né, por acidente, o que parece, e eles doaram a criança. Então, os pais adotivos, então seriam americanos. O passado dele deve ter coisa muito pesada para passar por essas agruras, todos os negócios. E aparentemente... E dessomar cedo, né? E ele na verdade, ele está na metade do caminho, tem muita gente vivendo mais do que ele. Mas não seria talvez uma economia de males? De repente, ele estaria muito no capitalismo, então era melhor... Não, eu não acho que seja isso não, aí não. Porque o trabalho dele superou o processo de capitalismo, né? Mas é que Você olha bem, ele deixou 2 anos lá a Microsoft. E eles lá não produziram mais nada.
com a saída dele. E mas, ele continuou. Sim, mas é porque a Apple, ela é assim fechada, né? Ela cobra muito, ela cobra muito por essa criatividade que ela doou. O Jobs também, ele cobrava muito. Pois é, então por isso que eu digo que ele era bem envolvido no capitalismo. O João acha que eu sou exigente. Exigente era ele. Não, ele parava tudo, se a espessura não estava de acordo. Eu trabalho com voluntários. Já pensou se eu pagasse para vocês? Aí, opa, vamos ver isso aqui. A Isabel estava lendo outro dia, na propaganda que ela fez no final do Heterocrítica, ela estava falando... Quem paga pode exigir. Ela estava falando da empresa... Quem está no voluntariado não tem exigência de nada. Tem intercompreensão. Tem que ter muita compreensão. É o que nós temos. Ela mencionou o exemplo... Agora, uma coisa é ser obrigado a reconhecer. Nós temos coisa aqui superior a eles, cada eletronáutica. Eu estou imaginando que eles, nessa hipótese de ter sido intermissivista, ele está avaliado a... Não, você já pensou amanhã, se eu tiver arranjado 500 interpretógrafos mesmo aí para a enciclopédia, eu equiparei o processo dele sem usar dinheiro, tudo voluntariado. Estamos a caminho, né? Esse povo lá, eles não admitem uma coisa dessa. Eles não aceitam que isso é um fato. A maioria das pessoas que vieram aqui, que é da eletronáutica, elas não admitiram que nós usamos só voluntariado. Que é um absurdo isso. Eu não entendo por que é que são tão bitolados. Agora, a bitola é muito grande, né? Porque é uma verpom, né? É uma verpom essa questão do voluntariado de alto nível. Ele foi um cara daqueles, tipo... Thomas Alva Edison, a mesma coisa, do mesmo estilo. O homem era inventivo, eurista e verponológico. Aí veio uma outra dúvida, já que o senhor falou no Thomas Edison. O Thomas Edison chegou a ser da Sociedade Teosófica. Ele foi associado. E hoje, quando eu estava lendo a biografia do Jobs, eu vi que ele teve uma questão de ir à Índia, visitou a Índia. Eu acho que esse negócio de ter virado vegetariano passa por aí. E aí veio para mim essa ideia que ele teria sido do grupo da teosofia. Você acha que tem alguma chance? Agora, ele era de muita inventividade, né? O homem era uma fera, né? O Edson era maior que esse povo todo que apareceu por aí. Você acha que é tipo aqueles matemáticos árabes da Rosa ali? Da tudo turma da Rosa? Agora, o Jobs está na cara que é da turma lá. Tipo a Renes, esse negócio qualquer, um desses. Porque, ao mesmo tempo, ele tinha uma força presencial. As pessoas que compram a Apple, elas não compram porque é o melhor. Elas compram porque são apaixonadas. Com tudo que se passa, a energia dele, paixão, a presença dele, ele era um cara simpático. Ele é um guru. Ele, mais moço, parecia um galã. Entende? Estava vendo Por exemplo, o Bill Gates não é assim. No entanto, é muito maior, cheio de vida, mas não é a mesma coisa. Agora, o processo é o arabismo dele, né? Isso aí é o passado. Agora, quem é que seria? O Arrhenius? Alguém nesse sentido? Pode ser? Por que não? De qualquer maneira, para chegar ao entendimento do processo da informática, do jeito que ele tinha, no processo do Harge e do SOT, precisava ter tido já muita experiência de matemática anterior. Porque essa questão dele ser árabe era uma coisa que não era muito divulgada. E tudo indica que ele tinha uma taquiritmia muito forte. O povo que fala dele diz sempre que ele falava uma síntese de uma palavra rapidinho, uma expressão, sabe, uma sentença, que aquilo seria a primeira coisa que o cara tinha que pensar antes de fazer aquela pergunta que ele ia fazer. Ele pescava tudo antes. Ele já respondia antes. Disse que era um processo assustador, o problema dele de contato. Hoje mesmo na televisão, você estava falando isso lá, na Globo. Eles fizeram um debate sobre ele. Agora, falaram que a biografia vai sair no mês que vem. Essa biografia você arranja para mim quando sair. Isso tem a ver com a habilidade parapsíquica intelectual? Intelectual, ele tinha alguma coisa, tinha muito forte, né, para ser desse jeito. Por causa da taquiritmia. A taquiritmia, no caso dele, eu não estou falando que ele era taxífico. Eu estou falando da taquiritmia, o conjunto de manifestação da consciência dele. Não era só raciocínio rápido, não. O negócio tinha alguma coisa ali. Era um raciocínio lá, perfurante. Aquele que vai aonde dói. Sabe como é que é?
tipo raio laser. Tem, captar a neo-ideia, neo-verpon, neo-perspectiva, neo-construto. Neoconstruto. É isso. Ele era isso. Não, se ele ficasse mais forte, era o caso da gente ir lá conversar com ele. Se ele fosse mais forte, ia viver mais tempo, né? A gente conversar com ele, mostrar as realidades para ele, do ponto de vista nosso, que é o outro lado da moeda, né? Porque ele não estudou isso. Hein? Não, ele está bem, do jeito que eu vi. Então isso mostra que ele tinha assistência. Na página 34, patologia, terceira linha. A incoerência franca. Você podia ampliar? A incoerência franca é aquela que, pelo menos aos olhos do outro, né, você enxerga o furo da pessoa. O professor Val estava falando hoje do caso do Chico Xavier, né, que ele era humilde e ele precisava de um barbeiro diário. Então, isso é uma incoerência franca, mas às vezes a pessoa não vê. Às vezes ela precisa da ajuda de uma terceira pessoa observadora para indicar que ela está tão... Na personalidade, por exemplo, do Chico, isso aí era muito insignificante. Ele era muito maior que isso. Então a gente tem que esquecer uma coisa dessa. Mas a incoerência está lá. 10 anos eu trabalhei com ele caladinho. Eu vi isso em Pedro Leopoldo, antes de tirá-lo de lá. E a coisa continuou. Quando chegou em Uberaba, eu mesmo fui atrás do barbeiro, que era meu conhecido, tudo para acertar a situação. Agora, a incoerência franca, ela aparece mais, eu acho, Socorro, no ato de não buscar vivenciar a teoria, que já se sabe. Aí, esse gap, né, entre a teoria e a prática gera incoerência. O Antônio apareceu. Eu falei, tá vendo? O cara é tertuliano. Esses próximos são mais fáceis de funcionar. Mabel. Pois não. Página 35, na Principiologia, a penúltima linha, o princípio patológico. Você poderia ampliar alguma coisa e exemplificar? Eu não escutei. O princípio patológico da solidariedade maligna. Essa solidariedade maligna, eu acho que tem até um verbete sobre isso, né? De você ser solidário do ponto de vista anticosmoético, né? Então, esse princípio patológico, essa solidariedade maligna, ela permeia, ela pode coexistir com essas concessões antievolutivas. Então, é a turminha que é solidária contigo no seu erro. Então, deu para entender? Ou na sua concessão. E aí faz a turma, ou a patota, vamos dizer, marginal. Isso é, por exemplo, um tipo de solidariedade maligna. Tá? Esse coleguismo anticosmoético. Tá bem, obrigado. Se não tiver nenhuma pergunta, eu queria fazer uma pergunta para o professor Valdo. Sim. Professor, o senhor falou do Charcot, do Zéfiro ajudando o Charcot. Ele ajudou como, Charcot? Foi no hipnotismo? Como é que foi? Não, quando ele fazia certas experiências, muitas das concierges tentavam entrar para ajudar o campo de energia que ele instalava. Era nisso aí que eu entrava, para ajudar. Porque nessa questão de energia é a minha praia. Você está entendendo? Há muito tempo. Mas isso é a minha salvação da lavoura. Mas você chegava a fazer acoplamento com ele enquanto Zéfiro? Não, o processo mais era ajudar o ambiente, o holopensene. Tirar as intrusões negativas, etc. Porque você sabe, aonde faz processo de hipnose, se não tiver cuidado, tem de tudo. Sabe como é que é? Pode acontecer muita... Rebarba, é igualzinho né? fazer exorcismo, é a mesma coisa. E no caso dele lá, era mais um processo tipo exorcismo que ele fazia. Agora, ele queria acertar em tudo, era estudioso, racional, uma opção de coisa. Ele era forte. Agora, eu tive contato com ele, mas muito ano passando, não foi coisa uma vez ou outra prolongada, não. Nada disso. Agora,
Uma outra coisa, você voltou a falar aí sobre Chico Xavier, eu queria dizer uma coisa. Por um processo desse tão sutil como o ato de barbear, a gente vê como é o processo das seitas e das religiões. Como falta racionalidade. Uma incoerência assim tão óbvia. E, no entanto, a pessoa mascara, disfarça, camufla aquilo. Então, há uma insinceridade absurda nisso. Agora, veja, as religiões todas são constituídas em cima dessa fundação, vamos dizer, desequilibrada. Por isso, a hora que o padre comete a pedofilia, ele está trabalhando com a criança, ele não liga para aquilo, ele não tem noção muito da sexualidade. Ele não vê o prejuízo que ele está causando, tão grande do jeito que a realidade é. Não atila, ele não se desperta para isso. Então, é a mesma coisa o processo aí. Quando falta a racionalidade da pesquisa, da pessoa investigar e seguir os fatos, os fenômenos, e principalmente no caso da religião, os parafenômenos, fica tudo furado. Está entendendo? Fica irracional. A coisa não funciona corretamente, nunca, não tem jeito de equilibrar. Por isso que amparador mesmo não vai querer ficar numa dessa. Por quê? Se ele ficar ali 3 meses mexendo na situação, ele está se acumpliciando com o negócio errado. Ele está sendo até um certo ponto ilícito, marginal, criminoso. Você entende? Agora veja, na religião, eles têm um ranço enorme que é carregar tudo aquilo que foi feito da dogmática que está lá. Como é que vai ficar livre disso de uma hora para outra? É um senhor problema. Você está entendendo? Então, eu vejo isso com muita dificuldade com o tempo. Pode ser que aconteça alguma coisa que eu não sei como é, que já aconteceu em outros planetas quando estavam nessa altura evolutiva, nesse nível. Mas deve acontecer alguma coisa coletiva, que chama a atenção de uma maneira mais evidente. Entende? Então, por exemplo, eu não sei se aparecimentos evolucionários pode fazer isso. Pode ser, por que não? Entendeu? É uma hipótese. Talvez isso pelo choque. Por quê? O evoluciólogo aparecendo não vai ser esses processos da Madonna, com aparição, etc. O problema todo emocionoso, comocional. Não tem nada disso. Se aparecer, é tudo de uma maneira racional, positiva, pingo nos is, tudo friamente, analisando o processo da evolução. Tudo vai mudar. Aí não vai ter mais desculpa de dogma, de doutrinação. Não tem mais jeito a pessoa ficar ajoelhada. A genuflexão vai acabar. Então, a crendice vai para o espaço. Por isso que nós estamos no caminho. A hora que nós falamos no princípio da descrença, esse é o primeiro passo desse caminho de libertação das loucuras da dogmática. Entende? Agora, ó, para ela nós já falamos ontem, são 500, é isso? Então tá. E os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 94 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 20 perguntas online, 45 votos presenciais e 9 votos online. Hoje teremos os recados da Isabel sobre o Heterocrítica de Obra Útil, a Rosa e a Dulce sobre a Jornada de Educação, a Amir sobre o Congresso de Verponologia, a Valdirene com Aquaplementário e a Luimara sobre o curso com 5 Baia. E com vocês agora o Fernando com o programa Amigos. Boa tarde a todos. Informando que a equipe de informática do Holociclo, com apoio da Editares, já está preparando a nova edição do CD-ROM com a Enciclopédia da Conscienciologia atualizada com mais de 2.100 verbetes. Então, você que é amigo da enciclopédia, pode baixar hoje a versão atual pelo site do programa Amigos e poderá em breve também, então, atualizar sua enciclopédia baixando um novo arquivo. Também você pode acessar o HoloServer para fazer as suas pesquisas, escrever seu verbete. Então nós convidamos você a se tornar aí um associado do programa Amigo da Enciclopédia e um mantenedor da Enciclopédia da Conscienciologia.
muito prática, muito fácil. Basta ligar segunda a domingo no telefone 45 35 25 26 52, que é a recepção do CAEC, e você faz lá com o cartão de crédito, em poucos minutos, a sua adesão ao programa ou a sua renovação do programa Amigo da Enciclopédia. Agradecemos aí. Hoje na tertúlia foi falado muito sobre o voluntariado. Mais uma vez, né? Porque é sempre ponto de pauta nas nossas tertúlias diárias falar sobre o voluntariado. Então, nós estamos aqui para convidar novamente a todos para o Heteroclítica de Obra Útil, que será sobre a temática voluntariado, com a presença da Maria Helena Johan Peter, esposa do Jorge Gerdau, que fundou a Parceiros Voluntários no Rio Grande do Sul. Uma ONG que é reconhecida nacionalmente e internacionalmente. Ela vai trazer muitos subsídios para que nós possamos estar discutindo o voluntariado e também trazendo a nossa vivência como voluntários. Então é imperdível, é importante que todos nós estejamos participando, trazendo a nossa opinião. Como foi falado, é a vez e a voz do voluntário. Vamos estar todos lá. Olha, nós esperamos por vocês, contamos com vocês lá no dia 5 e 6 de novembro. Tá bom? Obrigada. Pessoal, boa tarde. Eu e Rosa Nader convidamos vocês para a 5ª Jornada de Educação Conscienciológica, Construindo o Planeta Escola, que inicia amanhã, depois da tertúlia. Então é de 7 a 9 de outubro, aqui em Foz. Convidamos vocês para a nossa apresentação numa mesa de debates, denominada Contribuições para a Qualificação do Professor de Conscienciologia. Então, o nosso trabalho é sobre a parapedagogia verbetográfica, tá certo? A Rosa, então, vai explicar um pouquinho aqui como é que a gente construiu essa ideia e convidamos, então, vocês para debaterem junto conosco essa questão da parapedagogia em relação aos verbetes. Então, no processo, ao longo desse trabalho, né, envolvendo a verbetografia, a Dulce e eu, a gente fez algumas observações pedagógicas desse processo, e nas quais entram relações da chapa verbetográfica com o próprio autor do verbete, entra a relação do programa verbetografia, né, nós, enquanto professores do programa verbetografia, com o neoverbetógrafo, e também algumas observações feitas com relação à equipe de revisão e o neoverbetógrafo também, sempre nessa correlação aí, nessa relação, sempre observando a parte parapedagógica que perpassa todo esse processo. E a gente, então, conta com vocês para discussão nessa mesa redonda, nessa mesa de trabalho, sábado, dia 8 de outubro, às 9 horas, de 9 até às 11h30. Né? Porque aí a gente vai ter oportunidade de discutir com vocês essas observações que nós fizemos, para assim, melhorar aí o nosso entendimento sobre a importância de fazermos os nossos próprios verbetes. Tá bom? Então esperamos vocês lá nesse evento. Tá bom? Obrigada. Boa tarde. Nós estamos há 8 dias do segundo Congresso Internacional de Verponologia. Então eu estou aqui para lembrar vocês de fazerem inscrição, de estar participando, trazendo as suas ideias para o debate, que é o Congresso de Verponologia, é o fórum em que nós discutimos, debatemos, refutamos as pesquisas, né, as verpões que os pesquisadores vão estar apresentando. E eu tenho uma notícia interessante para os verbetólogos, aqueles que já apresentaram verbete na tertúlia ou que estão na lista para serem votados. Eu consegui, junto ao CAEC, um desconto de 50% para que vocês participem do congresso. E nós entendemos que os verbetólogos são verponistas, verponólogos, digamos assim. Todo mundo apresentou verbetes que são verpões. Então seria importante vocês estarem participando, porque estariam acrescendo em muito o debate. Então fica aqui o convite para todos, as inscrições na recepção do CAEC,
telefone 45 35 25 26 52. Obrigada e até lá. Boa tarde a todos. O convite para o curso Acoplamentário, que vai acontecer de 21 a 23 de outubro, com a temática Psicometria. Dentre os objetivos do Acoplamentário estão desenvolver a autodefesa energética, aprimorar os atributos conscienciais, tais como a atenção, concentração e memória, treinar a clarividência facial lúcida, mapear a sinalética energética pessoal parapsíquica. Os EPICONs serão Alcir Alves e Cristina Aracaki. As informações e inscrições na recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. O meu convite é para você que quer um pouco mais de familiaridade com o conscienciograma. Nós estaremos fazendo o curso com Sincobaia no dia 12 de outubro. Então, para aqueles colegas de fora de Foz que vierem para a jornada de educação ou também para o congresso de Verponologia, nós teremos essa oportunidade no dia 12, das 15 às 20h30, aqui no CAEC. Inscrições na recepção pelo fone 3525-2652. Um abraço. Está confirmado para amanhã o verbete do professor Leonardo Firmato. Horizontalidade interassistencial. A especialidade interassistenciologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.